Já tenho várias observações. Isso é insano, pode ser uma das maiores espadas daqui. Acho que é sim. Quero testar sua funcionalidade. Saudações, eu sou o Shadi. E saudações, eu sou o Tyrant. E Tyrant, já fizemos vários vídeos sobre fibra de carbono explorando seu uso em armas. E chegamos a um ponto em que precisamos nos perguntar, o projeto fracassou? Na verdade, não fizemos muita coisa para começar. Mais do que a maioria das pessoas. Fizemos algumas sim, mas já faz mais de um ano desde a última vez. Integração. Não, essa não é a palavra certa. Inteiro, a última iteração. Foi um dia longo. Última iteração do projeto da espada gigante de fibra de carbono. Pensamos, por que não finalizar e atualizar como estão as coisas? Bem, quero dizer, olha, sempre há esperança de que ainda possamos, continuar com o projeto. O problema é que isso demanda muito tempo e dinheiro. Provavelmente essa é a realidade. Realidade, sim. E o YouTube não está incentivando nem justificando investir, em projetos tão grandes assim. Infelizmente, não dá pra dizer nunca. Quero dizer, a gente tem uma pessoa incrível ajudando a gente. James é uma verdadeira lenda. Então ainda existe a possibilidade de que algo possa acontecer. Eu não necessariamente gosto de fazer isso, acho. Só você sabe, tirar vantagem do James nesse sentido, onde ele está sendo a principal, você sabe, pessoa fazendo isso. Então ele é o especialista, sabe o que fazer. E nós fizemos algumas coisas realmente interessantes, das quais conseguimos aprender bastante. Queremos compartilhar o que aprendemos. Quão viáveis são espadas de fibra de carbono com base em nossos testes? E uma atualização de como está o projeto. E não temos certeza se será possível continuar, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Provavelmente não vai acontecer. Quero dizer, vamos ser realistas aqui. Ok. Eu sou uma pessoa esperançosa. Quero dizer, tudo bem, vamos dar um resumo para vocês antes de entrarmos em qualquer coisa nova. Então, originalmente nós criamos este aqui. Bem, eu criei este aqui. Literalmente, tem a data. Nós já tínhamos inserido. O que é isso? Sim, claro, sim, nós fizemos. Eu coloquei a data em que fizemos isso. 26 de abril de 2023. Então já faz bastante tempo desde que fizemos esse projeto. E isso foi... um sucesso. Eu diria que isso foi um sucesso. Na verdade, resistiu muito bem. Havia muitas dinâmicas interessantes em jogo aqui. Não conseguimos quebrar com força, então induzimos uma falha. Certo. Achei que isso fosse um conceito interessante em geral, certo? Exatamente. Era uma questão de escala. Será que dava para aumentar? Tentamos algumas vezes. Aqui ficou interessante, depois que fizemos isso, essa foi a minha primeira vez trabalhando com fibra de carbono, e obviamente eu não sou um especialista em fibra de carbono. Mas talvez eu devesse guardar essa observação para um pouco mais tarde. Mas fomos procurados pelo James, que disse que é tipo um professor de fibra de carbono. Ele ensina isso. E ele tinha um monte de ideias, várias maneiras diferentes de fazermos isso. Então ele meio que assumiu a liderança de como fazer essas coisas. E então começamos a nos aprofundar. Próxima versão disso. E isso é tornar as camadas mais complexas, com diferentes tipos de trama, diferentes inserções como núcleo Soric, que são um tipo de núcleo de espuma, que adicionam rigidez, mas reduzem o peso. E devemos mencionar que todo o objetivo de todo esse processo, começando com a adaga e indo até essa espada maior, foi tudo para criar a espada Titã do Shed. Esse era o objetivo principal. Uma espada gigante funcional. E atualmente, simplesmente não temos os meios. Você falou aquelas palavras, então não posso. Criei primeiro uma espada gigante funcional. Desculpe, estou sendo mesquinho. De qualquer forma... É realmente... James conseguiu criar. Bem, na verdade não essa. Essa é, na verdade, a segunda versão que eu consertei. Porque fizemos uma primeiro que estava boa. Mesmo antes disso, teve aquela mole que tentamos. Lembra? Tivemos algumas tentativas. E lembra quando fomos lá, você deu trabalho. Ah, certo, sim. Elas eram um pouco mais flexíveis, então houve algumas tentativas em que estávamos apenas tentando descobrir como conseguir a rigidez correta. Esse foi o que ele enviou. Acho que ele ainda tem mais um em branco. Ainda podemos conseguir. É isso que quero dizer. É do mesmo tipo que esse. Acho que a gente poderia fazer e criar outra versão, mas vai ser a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. No vídeo exclusivo desta semana, eu falo sobre o elemento de design engenhoso do Falcão. Eles fizeram algo aqui nessa espada.
Poucas pessoas percebem, ok? Elas podem não notar ou saber por que ela foi projetada especificamente desse jeito. Existe algo específico, até científico, para explicar por que ela tem esse design. Esta é a Cognas, ou Queenie Fauchon, e por que sua inteligência a ajuda tanto em sua função. Vídeo exclusivo disponível para você. Assinar o canal, Patreon ou Subscribe Star custa $1 por mês. Você recebe esses vídeos dedicados, às vezes análises aprofundadas, vídeos dos bastidores, coisas incríveis, todo o acervo, você tem acesso a tudo isso. Vocês nos ajudam a continuar, pois são nosso sustento. Visualizações agora não importam. No YouTube, criamos conteúdo para apoiadores como você, que recebe benefícios e nos ajuda a seguir produzindo o que assiste. Obrigado pelo apoio. Considere se inscrever para acessar conteúdo exclusivo. Agora vamos voltar ao vídeo. Descobrimos algumas coisas interessantes com isso. Então, o primeiro ponto foi que quebrou na lingueta, basicamente. Sim, bem, fizemos uma configuração de espada longa muito mais tradicional e realmente havia um potencial interessante ali. Gostei muito, a espada é leve e longa. 1,5. Exatamente. Esta espada aqui pesa 1,5 quilos. Caramba! Acho que já podemos concluir pelos nossos experimentos que existe uma maneira de fazer isso funcionar. Nós provamos que existe potencial para você fazer, tipo, uma espada funcional. Era grande, porém bem mais leve do que o esperado para o tamanho, e ainda assim cortava e servia para uso. Onde tivemos dificuldade foi na durabilidade geral. E eu acho que isso é uma questão de execução, não de conceito. Talvez. Os problemas que notei foram que, após a primeira versão, tivemos uma falha no tanque. E fazer isso... E a forma como nós quebramos foi exatamente ali. Relativamente, James é o especialista nisso. Mas não há tanta fibra de carbono, relativamente. Existem muitos núcleos Soric, semelhantes a um núcleo de espuma. Tem até um pouco de Kevlar, mas relativamente pouca fibra de carbono. Não sei se isso será melhor ou pior. Ele é o especialista, mas isso me chamou a atenção porque realmente quebrou no poço. Nos próprios núcleos, certo? Nos núcleos de espuma. E essa foi a segunda versão que eu montei, que basicamente consistia em prender um cabo à lâmina. Obviamente, eu removi o crosshide porque não precisávamos dele nesse momento, mas esse aqui aguentou muito melhor. Esse realmente conseguiu suportar as tensões. Exatamente, ele se manteve firme aqui, mas foi aí que encontramos as fraquezas. As lâminas inseridas se soltaram com um grande impacto e acabou que elas simplesmente não eram grossas o suficiente. E nós conseguimos cortá-las. Sim, mas tivemos alguns problemas aqui. Primeiro, o aço não era grosso o suficiente. Eu te disse isso, Chad. Também houve problemas com isso. Simplesmente não adere muito bem a isso. Você não consegue se controlar. Não consigo porque ficamos indo e voltando tanto tempo. Eu tenho uma lista de todas as vezes que Tirante estava errado, e por isso estou fazendo de novo. Mas um dos maiores problemas foi o descolamento, certo? A fibra de carbono, o Kevlar e até mesmo os núcleos de Soric simplesmente se separavam uns dos outros. Mas o interessante é que isso não aconteceu aqui. É mais ou menos isso que eu mencionei no começo. E eu quero voltar a esse pensamento. O pensamento que eu tive foi sobre o original que eu fiz, que era só fibra de carbono pura. Ele aguentou tudo. Há uma ressalva importante. A escalabilidade realmente afeta as coisas. Ficaria realmente mole. Lidar com uma adaga curta é bem diferente de enfrentar uma espada gigante. Acho que você poderia fazer uma espada longa. Provavelmente é. Mas de fibra de carbono pura, Eu acho... Eu não sei. Talvez... com uma lâmina de inserção, estamos falando... Como inserimos a lâmina aqui, ela resistiu bem e teve ótimo desempenho. Precisamos induzir a falha. Então, eu não sei, talvez tenhamos abandonado esse método de fabricação específico cedo demais ou algo assim, porque isso é uma daquelas coisas em que muita gente fala sobre o lado teórico de algo, e eu entendo. Eles sabem mais sobre esses materiais compósitos específicos, sabe? Quero dizer, claro. Mas na prática, quando testamos, é tipo, bem... Isso realmente aguentou. Contra abusos. Um pouco melhor do que aquela coisa de fibra de carbono. Agora, fibra de carbono não é barato. E esse é um dos obstáculos que temos com esse projeto. E o James tem sido ótimo porque conseguiu nos ajudar com o material. Se conseguirmos continuar, James ainda quer ajudar.
Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica cobrando ele por isso, porque ele está doando o tempo dele de forma voluntária. E isso é algo que eu não vou exigir dele como resultado, nem ficar cobrando ele o tempo todo por isso, certo? E eu sou apenas grato por qualquer tempo que ele tenha agora para oferecer e nos ajudar nesse sentido. Então eu ainda acho que ele está animado e interessado. E se fôssemos seguir em frente, acho que talvez precisássemos explorar a fibra de carbono sólida. Ou pelo menos usar mais fibra de carbono. É. Sinto que muitos designs que fizemos até agora não têm tanta fibra de carbono. É disso que falo. Nossos testes mostraram potencial e possibilidade nesse conceito. É só na execução que você precisa continuar tentando diferentes iterações até encontrar a que funciona melhor. Sim. Isso significa dinheiro e sempre criar mais e mais. Infelizmente, o tempo ou a falta de recursos tem impedido a continuidade disso. Mas pelo que fizemos, nós, como eu disse, acho que mostramos que isso é possível. Sim, acho que você conseguiria fazer funcionar, só não sei se eu faria. É melhor assim, sabe? Fazer uma espada longa de fibra de carbono é melhor? Se ela for tão funcional quanto uma espada longa comum, mas com metade do peso e mesmo tamanho, seria uma arma muito mortal. Mas a questão é que você sempre vai ter esses tipos de desvantagens. Esses compromissos que estamos assumindo, como no caso de uma espada longa, provavelmente afetarão sua durabilidade. É isso que eu quero dizer. Acho que ainda há um jeito, mas isso exigiria muito mais tempo, pesquisa e aprimoramento. De novo, se voltarmos ao objetivo principal desse projeto desde o começo, era fazer uma espada gigante funcional, certo? Agora, o problema é que não podemos fazer um gigante funcional. Naquela época, não conseguimos criar uma espada gigante funcional. Porque usando aço, obviamente, vai ficar muito pesado, muito lento, não vai funcionar, certo? Por isso que o Shed queria usar a fibra de carbono. É aí que ela tem uma utilidade quando você não consegue fazer com outro material ou não poderia fazer com outro material. Você acha que o design da espada titã funcionaria em alumínio? Talvez. Uma das maiores lições que aprendi com o meu projeto da espada gigante foi algo que eu não esperava. Eu gosto de mim. E é pela ostentação. Teve uma ostentação insana e ela se manteve fiel. E eu não conseguia acreditar. E eu acho que é o suficiente. Só depende das espessuras que você escolhe e coisas assim. O principal problema que tive foi fixar as lâminas. Simplesmente não consegui. Isso seria um sim. Um dos problemas que encontrei no meu projeto foi a ordem das operações. Como coloquei meus chanfros primeiro, precisei lixar. Precisei lixar os chanfros até ficarem leves, o que foi trabalhoso e resultado de ter feito na ordem errada. Se fosse fazer esse projeto do início, eu lixaria os encaixes antes. Assim fica mais fácil colocar o aço. Bom, pessoal, o que acham? Se já viram nossos vídeos anteriores de projetos com fibra de carbono, concordam que existe potencial de que seria possível criar uma espada funcional de fibra de carbono? Mas, de novo, eu acho que ela só precisa ser uma espada gigante. Olha, ela precisa justificar por que existe. Isso é a coisa mais importante que uma arma tem. É por etapas, e eu acho que uma espada longa é bem possível. Acho que ela se justificaria. Porque se tivéssemos uma espada longa tão resistente, mas com metade do peso, seria muito mais mortal e rápida em carbono. Acho que essa justificaria sua existência se fosse forte o bastante. Porque ela era bem grande, e era muito leve pro tamanho dela. O problema dela era claramente a durabilidade. Se você não consegue justificar por que algo deveria existir, provavelmente não há motivo para existir. E a questão com os V-Hunters e montantes é que eles são realmente bons. Sabe, eles são simplesmente bons. Eu adoro eles. Pessoal, o que vocês acham? Por favor, nos avisem. Estou interessado em ouvir o feedback e as opiniões de vocês. E se vocês ainda não viram nossos vídeos sobre fibra de carbono, sabe? Tenho confiança de que ainda teremos mais conteúdo sobre fibra de carbono no futuro. James ainda está, sabe? Ele gosta de nos ajudar e de fazer essas coisas. Vou deixar com vocês. Acho que o James tem outra daquelas lâminas grandes para terminarmos, só não sei o que faríamos. Bem, é igual àquela. Então a gente meio que já sabe. A gente sabe que é a durabilidade, então depende do que vocês gostariam de ver com isso. Mas confiram os vídeos onde colocamos essas coisas à prova e digam o que acham nos comentários.